Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas, você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E no último sábado, a região leste de Belo Horizonte foi atingida por 44 milímetros de chuva em apenas uma hora. Na Avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, uma senhora em situação de rua morreu afogada devido ao acúmulo de lixo e chuva na região. Elviane Moraes Maier tinha 50 anos e foi arrastada pela enxurrada. Um carro que circulava com uma família pelo bairro Funcionários foi surpreendido pela queda de uma árvore em cima do veículo, fazendo a família ficar presa dentro do carro até a chegada da CEMIG para certificar que não havia risco de choque elétrico, pois a fiação de energia também caiu no local. Ninguém se feriu. Nos bairros Floresta e Cidade Nova houve alagamento. Ao redor da Feira dos Produtores, vários carros que estavam estacionados ficaram submersos. Na esquina da Avenida Afonso Pena com Rua Rio Grande do Norte, uma árvore caiu. Na contorno com Getúlio Vargas, um poste caiu e ficou escorado em um prédio. O temporal que atingiu a capital mineira ocorreu em meio ao alerta emitido no início da manhã pela Defesa Civil de risco geológico, ou seja, com possibilidade de deslizamentos, segundo a Defesa Civil. Belo Horizonte registrou nos 81 primeiros dias de 2026, correspondente a 86% de chuvas registradas em todo o ano passado. Nos primeiros 81 dias de 2025, foi registrado metade do que já choveu nesse ano. Janeiro e fevereiro registraram mais de 20 dias com chuva na cidade. Em março já foram mais de 15 dias com chuva. Há muitas semanas, o Voz da Rede vem denunciando o descaso das autoridades municipais e estaduais com a quantidade de chuvas que vem caindo. Enquanto na capital o prefeito Damião quer mudar a legislação da cidade para a construção de superprédios de 50 andares na região central e proximidades, o que necessariamente impacta na ventilação da cidade, nos regimes de chuvas e no acúmulo de calor, o que especialistas denunciam como algo perigoso. Já o governo Zema Simões, além de não haver planos de combate aos estragos que o excesso da chuva causa, o governo estadual ainda reduziu a verba para combate às chuvas de enchentes de 134 milhões para 5,5 milhões em 3 anos. Ao mesmo tempo, concedeu isenção fiscal de 120 bilhões para empresários que doaram para as suas campanhas. Jefferson Choma, especialista em emergência climática, nos concedeu uma entrevista alertando sobre a emergência climática que o mundo está sofrendo. Você pode encontrar essa entrevista no programa 15 do Voz da Rede, nos streamings de áudio e também no YouTube. E saiba a real situação pela qual o mundo passará nos próximos anos. E por falar em meio ambiente, no domingo passado, dia 22 de março, houve uma manifestação contra o traçado do novo Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, na região de Várzea das Flores, em Contagem e Betim. O movimento Comissão Nascentes Imperiais e o movimento SOS Várzea das Flores, organizadores do protesto, denunciam que a obra pretende cortar a bacia de Várzea das Flores, ameaçando nascentes, córregos e a segurança hídrica que abastece parte de BH, Betim e Contagem. Além disso, comunidades tradicionais e quilombolas também correm o risco de expulsão da região. O projeto, que é financiado pela Vale, a empresa que só pagou 1% das multas pela tragédia de Brumadinho, vai servir para facilitar o transporte de minério e até ganhou o apelido de Rodominério. A luta é para que seja construído outras alternativas para diminuir a pressão do anel rodoviário, entre elas a volta do trem de passageiros, alternativas mais baratas, mais eficientes e que não provocariam mais destruição ambiental. Durante o evento foi realizado um grande mutirão de limpeza, doação de mudas e diversas atividades culturais. A Lagoa da Várzea das Flores, em caso de outro desastre com barragem de minérios, pode se tornar a única opção de abastecimento de água na região. Mais de 400 municípios mineiros são impactados pela exploração de minério no estado.
60% da produção brasileira de minério de ferro saem dos solos do estado, principalmente na região central. Além das minas ativas, o estado possui cerca de 450 barragens de rejeito cadastradas. Segundo dados de janeiro desse ano, Minas Gerais tem cerca de 19 barragens em situação de emergência, um perigo para a população que vê diariamente as montanhas, que eram símbolo do estado, virarem buracos de mineração. E a greve nacional da FASUBRA, ou seja, dos TAIs, Técnicos Administrativos em Educação, chegou ao FMG. Com as mesmas pautas de 2024, o movimento tenta fazer com que o governo cumpra integralmente o termo aprovado há quase 2 anos. Desde 23 de fevereiro, a FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos, já estava promovendo a greve. Mas só a partir de março, após uma assembleia virtual, os trabalhadores do Sindifes-MG, que comporta o FMG, Cefet, MG, UFVJM e IFMG, votaram pela adesão ao movimento. No documento que encerrou a greve de 2024, estavam as seguintes reivindicações: reajuste de benefícios, auxílio alimentação e saúde, assistência escolar, recomposição de 9% em 2 anos, piso de 3 salários mínimos, distribuição equitativa de recursos da reestruturação, diminuição das disparidades intracarreira, uma única tabela salarial, aumento no salário base. Após a dificuldade de comunicação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, gerada após pedidos feitos pelo Ministério para o aumento de prazo de cumprimento do acordo, seguidos de negativas com justificativas controversas, foi decidida pela deflagração da greve. Além disso, algumas das reivindicações presentes no ofício estão tramitando através do PL 5874 de 2025, aprovado pelo Senado Federal e que aguarda apreciação e sanção do Presidente da República. O PL institui o reconhecimento de saberes e competências dos TAIs, traz o reajuste de salário e cria novos cargos. Para a FASUBRA, a aprovação da PL é um grande avanço para a categoria, mas declara que, apesar das negociações junto ao MEC estarem caminhando, a comunicação entre o Ministério de Gestão e a Federação continua problemática e, até o momento, não existe previsão para o encerramento da mobilização. Nesta terça-feira também será votada na Comissão de Educação do Senado o novo PNE, Plano Nacional de Educação. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados dia 10 de dezembro. As entidades de luta e pesquisa em educação indicaram que o texto aprovado apresentava retrocessos e na votação do Senado existe uma mobilização para superar esses retrocessos preocupantes em áreas sensíveis do texto, com destaque para o estímulo à privatização do ensino. Isso se evidencia, entre outras, na exclusão da prioridade de investimento na rede pública de educação infantil, na criação de um programa que direciona recursos públicos para bolsas em instituições privadas de ensino superior. Além disso, o texto incorporou nos últimos dias da tramitação, antes da votação, avaliações internacionais em larga escala, que acabam tendo maior destaque que as políticas de avaliação estruturais domésticas, um contrassenso no direito nacional e internacional. Ademais, o texto segue lacunar quanto à militarização de escolas e restringe a seleção de diretores apenas por critérios de mérito e desempenho, reduzindo a previsão da gestão democrática que o arcabouço legal brasileiro determina. Paralelamente, houve um significativo recuo na agenda de inclusão e diversidade, com a substituição do termo diversidade e a exclusão de propostas de prevenção ao abuso sexual nas escolas, entre outras. Outros retrocessos incluem o apagamento de especialidades importantes do planejamento educacional, como a substituição de considerações sobre raça, território e nível socioeconômico por um termo genérico, desigualdades educacionais. Por fim, a concepção de educação digital foi limitada a um alinhamento simplista, negligenciando uma abordagem mais ampla de direitos digitais, já avançando nos debates nacionais e internacionais de direitos digitais, mas que o PNE ainda não incorpora. E na próxima terça-feira, 1º de abril, vai ser comemorado 1 ano de ocupação do antigo DOPS e DOI-CODE de BH, que hoje é o Memorial dos Direitos Humanos ocupado. A comemoração virá acompanhada de um ato de repúdio ao golpe militar de 1964.
O Memorial dos Direitos Humanos ocupado foi reaberto à população depois de 7 anos de apagamento premeditado e descaso do governo Zema. O prédio é um dos principais símbolos da repressão e da tortura durante a ditadura empresarial militar em Minas Gerais. Localizado na Avenida Afonso Pena, número 2351, no centro de Belo Horizonte, o prédio também realiza visitas guiadas em períodos específicos. Para saber mais, acesse o Instagram, @ocupeomemorial. E um espetáculo de stand-up comedy acabou na delegacia no fim de semana passado, aqui em BH. Tiago Santinelli, conhecido por ironizar cristãos fervorosos, foi vítima de intolerância religiosa ao realizar um show no Teatro da Maçonaria. Quando chegou ao teatro, o humorista se deparou com um pequeno grupo de evangélicos e católicos protestando contra sua apresentação, que se chama Olodumaré, e fala sobre religiões de matriz africana. Liderado por um político pouco conhecido, suplente de vereador pelo Partido Novo, várias pessoas tentaram colocar um crucifixo e terço no pescoço de quem chegava ao teatro. O grupo de fanáticos ainda tentou exorcizar um casal homossexual que chegava ao teatro para assistir à apresentação. Em determinado momento, uma senhora cristã não gostou das piadas do humorista na porta do teatro e chamou a polícia militar, denunciando que havia sofrido intolerância religiosa e ofensas do humorista. O grupo de fanáticos fez tanto tumulto que Santinelli e o líder do protesto foram levados para prestar depoimento sobre intolerância religiosa. Mesmo com os protestos, o humorista fez os 2 shows com ingressos esgotados. Após prestar depoimento, o humorista foi liberado no domingo. Aliás, ele foi liberado no sábado. No domingo, ele denunciou em seu Instagram um boicote sofrido pela sua apresentação em Uberlândia, afirmando que o dono do teatro da cidade acendeu as luzes várias vezes durante o show e diminuiu o volume dos microfones. O humorista finalizou dizendo que esses manifestantes precisam arrumar emprego urgentemente. Agora vamos ouvir a professora Dirlene Marques, do Comitê de Solidariedade à Palestina, que tem um convite importante para nós. Oi, gente. Sou Dirlene Marques, professora de Economia na UFMG, atualmente aposentada. E sou militante do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Esse comitê foi construído no final dos anos 90, quando o genocídio do povo palestino já estava intenso. E retomamos o seu funcionamento mais intensamente quando, após o 8 de março, Israel começa o genocídio de forma intensificada. É essa solidariedade ativa que agora precisamos fazer com o povo iraniano. Provavelmente você já ouviu falar muito da solidariedade ao povo palestino, que estão sendo massacrados por Israel, apoiado pelos Estados Unidos. Enfim, pelo imperialismo. Agora, este mesmo imperialismo iniciaram bombardeios sobre o Irã. Agora temos de também debater, conhecer, discutir e refletir sobre isso. Por isso, estamos te convidando para estar conosco na próxima terça-feira, dia 31 de março, às 19 horas. Vamos realizar um espaço online para discutir a resistência do povo iraniano contra a agressão dos Estados Unidos. Teremos a participação de Leugene Miran, que é descendente de árabe e professor. Hoje é uma das mais destacadas personalidades brasileiras a erguer a voz pela causa palestina. Ele é árabe dos países da Ásia Ocidental em luta e resistência ao imperialismo sionismo. Teremos também a participação da Kazar, nascida em Teherã, no Irã, em 1983. Ela é uma doutora em Direito Internacional e é também atriz de cinema, televisão e teatro. Este ano ela completa 18 anos de imigração, dividida entre o Brasil e França. Precisamos muito da sua presença. Venha conosco, venha ouvir essas pessoas falar e depois discutir com ela. Te esperamos. Um abraço. E ao contrário do que alguns pensam, a escalada bélica promovida principalmente pelos Estados Unidos e o Estado de Israel, embora não seja menor e não possa ser esquecida, a ocupação ucraniana promovida pela Rússia tem muita importância na vida de nós brasileiros. Não só pela possível escalada do preço do petróleo, é muito mais do que isso. Não vamos nos esquecer que os Estados Unidos financiou o golpe militar no Brasil e, historicamente, não tem tanto tempo assim. Dia 3 de março ou 1º de abril completam 52 anos, uma ditadura que durou quase 2 décadas e recentemente vivemos com o tarifaço imposto por Trump, uma medida autoritária de quem se acha o dono do mundo. É muito difícil para nós brasileiros entendermos os conflitos no Oriente Médio
em especial que envolve o Irã, por isso a importância de seguir o debate. Porque, literalmente, tudo que acontece no mundo afeta o arroz com feijão da nossa mesa. Para saber os canais que serão transmitidos, o debate acompanha o Instagram do Comitê Mineiro Solidariedade Palestina MG. Voz da Comunidade. E no Voz da Comunidade dessa quarta-feira, nós vamos conversar com Anne Quilinda, estudantes e professoras da Escola Deputado Ilaci Pereira Lima, uma das 95 escolas estaduais que estão para ser leiloadas no dia 30 de março. No Poder da Questão, a gente vai conversar um pouquinho com representantes do Sindjut sobre este tema, mas ouça o que estudantes e professoras têm a dizer a respeito. Durante uma aula, conversando sobre os leilões das escolas, sabendo que a nossa escola estava na lista para ser leiloada, a Escola Estadual Deputado Ilaci Pereira Lima, eu e mais dois alunos ficamos muito inspirados pelo que a professora estava ali nos contando, nos relatando sobre o que iria acontecer se a escola fosse de fato leiloada. Então, decidimos que era hora da gente fazer alguma coisa, porque muitos professores já estavam ali na mobilização, na greve, no protesto, mas faltava algo da nossa parte. Algo que partisse dos alunos, muito chateados com essa situação do leilão, essa privatização e terceirização que ameaça todos os trabalhadores de manutenção e limpeza das escolas. Pensamos em muitos funcionários que são queridos pela gente, muitos funcionários que a gente gosta, que a gente não queria que fossem prejudicados e muito menos fossem demitidos. Então a gente decidiu que a gente iria fazer um protesto. Divulgamos essa ideia do protesto pela escola e fomos colhendo os voluntários que apareceram. A gente reuniu num grupo para se organizar e decidimos que a gente iria se juntar na porta da escola no horário que o portão se abriria. Levamos cartazes e placas e também contamos com o apoio de 2 professoras e de uma organização feita por estudantes da UFMG. Lá, fizemos todos os barulhos que podíamos, mostramos que não queremos essa privatização, que nossa escola não está à venda, que somos a favor dos trabalhadores das escolas. Cantamos, levantamos placas e agora esperamos que os outros estudantes se sintam minimamente inspirados, porque essa é uma causa muito séria. Porque o que agora é privatizar um setor que muita gente acha insignificante, no futuro pode escalonar para algo que a gente não tem controle. Então, o movimento que a gente fez hoje seja o movimento que você vai fazer amanhã. Meu nome é Linda, sou professora de língua portuguesa da Escola Estadual Deputado Ilaci, uma das 95 escolas que está na lista para ser leiloada pelo governo Zema e Simões, através de uma lei sancionada pelo governo Lula, que permite a parceria público-privada, PPPs, e que pretende terceirizar o serviço de limpeza e manutenção dessas 95 escolas. Saber disso gerou uma indignação muito grande para a comunidade escolar de maneira geral, e hoje, nessa terça-feira, dia 24 de março, culminou num protesto organizado pelos estudantes, depois de mais de 2 semanas que alguns professores da escola, assim como professores espalhados pelo estado, estiveram em mobilização. No dia de hoje, esses estudantes protestaram na escola. Ontem começou a organização deles, passando em sala de aula, chamando pessoas que estivessem dispostas a abraçar essa pauta, enfim, fazer algo a mais para impedir esse processo. Hoje, de manhã, a escola amanheceu com uma aula na rua. Eu estive lá acompanhando a manifestação organizada e realizada por eles. Houveram algumas palavras de ordem bem interessantes, algumas já conhecidas e gritadas há muito tempo pela nossa categoria, educação não é mercadoria, estudante junto com o trabalhador, mas tinha algumas direcionadas para o Zema, tipo, que se quer leiloar alguma coisa, leiloa a sua fazenda e não a nossa escola, algo assim. Vamos ver se isso se estende a outras escolas da região, dessa subsede, da subsede Floresta. São mais 6 escolas, se eu não me engano, que também estão na lista, e a gente espera, vamos continuar aí na mobilização, na luta, para que isso se expanda e isso se reverta. Por dentro da questão.
No Por Dentro da Questão de hoje, gente, nós vamos tratar mais uma vez a questão da privatização dos serviços públicos, com foco nas manifestações e lutas que acontecem hoje de servidores públicos da saúde e da educação que trabalham para o Estado de Minas Gerais. Vamos lembrar que a gente está falando dos trabalhadores que estão nas escolas, que estão nos hospitais, atendendo lá na ponta a população, com salários baixos e uma situação muito difícil. Nós vamos começar com uma entrevista com Denise Romano, que é coordenadora geral do Sindiúti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual de Ensino. Nesse momento, um grupo de trabalhadores ocuparam desde ontem, na verdade, mas estão ocupando a Metropolitana A, que é um órgão da Secretaria Estadual de Educação, que fica ali no Santo Antônio. A finalidade da ocupação é pressionar o governo por uma negociação e também dar visibilidade aos problemas que estão vivendo a rede estadual hoje. Depois nós vamos ouvir alguns dirigentes de sindicatos relacionados à saúde, às estruturas de saúde estadual de Minas Gerais. Bom dia, companheiras da direção do Sindirrede. É um prazer falar com vocês. Nós estamos com uma greve por tempo determinado, nos dias 24, 25 e 26, para denunciar um reajuste abaixo do que foi reivindicado, que está sendo praticado, que foi aprovado em primeiro turno ontem na Assembleia Legislativa, e também para chamar a atenção sobre o leilão das 95 escolas. Um leilão que prevê um contrato de 25 anos para a empresa vencedora do leilão, uma proposta que não responde a várias questões que nós fizemos ao governo no decorrer desse período, desde que o projeto foi lançado em setembro do ano passado. E é um projeto que prevê a terceirização de serviços não pedagógicos da escola. Então nós estamos falando das auxiliares de serviço da educação básica, das ATBs, que são as profissionais que trabalham na secretaria da escola, e as ASBs, que são as profissionais que cuidam da limpeza e da merenda. Além disso, não tem no projeto nenhuma menção, nenhum cuidado com os dados sensíveis da escola, ou seja, uma empresa que pode inclusive ser de outro país, porque a concorrência, o leilão habilita empresas de fora, que terá acesso aos dados dos estudantes, aos dados da escola. O governo não diz nada a respeito disso. Isso, inclusive, é uma das questões da nossa representação que nós apresentamos no Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos vivendo num mundo digital, um mundo da internet, um mundo dos dados, onde os dados valem muito dinheiro e são utilizados para cometimento de uma série de crimes. Então, temos muita preocupação em relação a isso. Por conta disso, nós fizemos, a partir do dia 24, ontem, uma ocupação na Metropolitana A, que é a Superintendência Regional de Ensino. Tivemos uma ação também em Montes Claros, na Superintendência de Montes Claros, para denunciar para a população do estado o processo de leilão que o governo Simões/Zema estão promovendo com as escolas estaduais. É muito grave todo esse processo, é um projeto de destruição. O grupo político que sustenta o governo e que sustenta vários governos aí no Brasil, como o governo de São Paulo, como o governo do Paraná, a ofensiva com poder econômico, com poder político sobre os recursos da educação. Nada mais é isso tudo do que a ofensiva do capitalismo nos nossos direitos, no direito da população à educação pública. Hoje nós temos também uma audiência pública na Assembleia Legislativa que vai tratar de um assunto que também tem relação com a educação, que é a realização da Conferência Territorial Estadual de Educação, que tem sido boicotada também pelo governo Zema Simões. E amanhã nós temos uma mobilização com todo o funcionalismo público estadual na votação em segundo turno do reajuste rebaixado que o Zema propôs para o funcionalismo da administração direta do Estado. Então nós seguimos na denúncia, o leilão é dia 30 de março e nós seguimos na denúncia aí até que esse leilão aconteça, tentando impedir e tentando denunciar para garantir a educação como direito para a nossa população. E durante essa semana nós conversamos com a Marina. A Marina é diretora do Sindicato dos Trabalhadores do IPSE,
IPSENG e que também travam uma luta contra o governo estadual, uma luta dos trabalhadores do IPSENG e de todos os trabalhadores do Estado na defesa do IPSENG, que é um instituto que existe há anos de atendimento de saúde aos servidores públicos estaduais e que tem tido um processo de privatização ao longo dos anos. A Marina conversa um pouco conosco. Salve, companheiras e companheiros, aqui quem fala é Marina Costa, vice-presidente do CIS-IPSENG, Sindicato dos Servidores do IPSENG. Estamos aqui para falar sobre as mobilizações do funcionalismo público nesse início de ano, em particular do IPSENG. O que a gente está cobrando? O mínimo, o justo, que é a recomposição salarial das perdas. A gente calcula que de 2022, o último reajuste que acompanhou a inflação, até agora 2025, nós temos 12,5% de perda. Isso se a gente não fizesse uma abrangência maior. Por exemplo, se for pegar 2019 ou as perdas salariais ao longo da carreira, lógico que esse índice seria mais, perto de 40%. Mas a gente está pedindo só os últimos anos, né, de 2022 para cá. E mesmo assim, 5,4% é o que o governo ofereceu, não cobre nada, gente. Na categoria da enfermagem, isso não vai dar peso nenhum. Por quê? Existe o piso salarial da enfermagem que recebe um recurso federal e complementa, então 5,4 não vai fazer diferença nenhuma no salário. Outra coisa, o plano de carreira do IPSENG, que é assim, uma promoção que a gente tem de 2 em 2 anos para valorizar o servidor. Nós tínhamos um índice lá que sobria 3% de 2 em 2 anos, que são as letras da carreira, e os graus, que é grau 1, grau 2, que sobria 22%. Só que alguém, quando incorporou o último abono lá no governo do Pimentel, não soube puxar a planilha, fez os cálculos errados e o plano de carreira está com erro técnico. E apesar desses erros técnicos, que é da administração do governo, eles insistem em não corrigir, gente. É uma coisa assim básica, se teve erro tem que ser corrigido, né? Mas a gente está nessa luta sobre a ajuda de custo, que é como se fosse o antigo Vale Alimentação. E hoje ele é metade do salário do servidor, então ele faz muita diferença. Mas ele não foi atualizado, então a inflação, a compra no supermercado sobe, teria que subir também. E o IPSENG tem recurso próprio. Teve um aumento das alíquotas do plano de saúde que permite o servidor do IPSENG ser valorizado e, claro, né, melhorias no plano de saúde. Melhorias no plano de saúde também está na nossa pauta. Nós somos usuários, somos as pessoas que atendem. Então, o que a gente quer? Mais acesso à consulta especializada, que as pessoas nos procuram direto para falar que não consegue marcar nada no IPSENG, ou então que está lotado, ou que está esperando a cirurgia. Isso angustia, porque o servidor do IPSENG quer atender, mas a gente precisa de concurso, estão chamando 175 pessoas, mas é pouco. Tem mais de 2.500 vagas ociosas no IPSENG preenchidas por credenciamento. Qual que é o problema desse contrato de credenciamento? A pejotização. São pessoas sem vínculo nenhum trabalhista, então qualquer oportunidade na esquina, elas vão para outro lugar ao invés de cumprir o plantão do IPSENG, aí deixa lá o desfalcado. Por quê? Como é um contrato muito precário, as pessoas estão ali temporárias. Elas treinam e deixam o instituto. Isso cai a qualidade de serviço e não entrega o que as pessoas estão pagando no plano de saúde. Dá impacto na assistência e no setor administrativo, toda hora está faltando medicamento, toda hora dá problema na folha de pagamento, toda hora dá problema administrativo. Por quê? Faltam mais de 1.000 servidores administrativos, que é quem dá todo o suporte. Para você ser atendido por um médico e um enfermeiro, tem toda uma estrutura administrativa, de RH, de contrato, de logística, de arquivo, de um tanto de setor que precisa funcionar para um plano de saúde funcionar, para um plano de previdência funcionar. Tem mais 30 horas, uma pauta histórica da enfermagem e também das outras categorias que a gente está requisitando no IPSENG. Isso não dá custo para o governo, porque a gente aceitou fazer com redução salarial, para não ter desculpa para não oferecer esse benefício para o servidor. E aí, a cada 3 servidores de 30 horas que optem, contrataria mais um, a cada 4 servidores de 40 horas, contrataria outro, não daria impacto na assistência e o dinheiro fica 6 por meia dúzia. Também era fácil de resolver. A gente custa negociar com o IPSENG, e quando negocia com o IPSENG, agarra na CEPLAG ou CEPRAGA. Que autonomia é essa que o Instituto de Previdência, que mexe com gestão da Previdência e com plano de saúde, tem que passar pela CEPLAG, que fica distante do Instituto, mas toma as decisões de um dinheiro que sai do bolso de cada servidor público. Os servidores não têm autonomia da gestão do próprio Instituto, estão sendo prejudicados, os servidores do IPSENG que não têm a pauta de luta atendida e os servidores públicos que não estão sendo atendidos com a qualidade
qualidade que merecem pelo IPSENG. Então, recomposição das perdas salariais, correção dos erros técnicos e revisão do plano de carreira, aumento e incorporação da ajuda de custos, 30 horas e melhoria no atendimento do plano de saúde, que hoje se quer, gente, ao nível que a gente está de adoecimento mental, atendendo a classe da saúde, da educação, da polícia, que a gente sabe que é alto índice, assim, pelo exercício da profissão, de procura para tratamentos, a gente não tem um psicólogo. É uma coisa normal, qualquer um na vida pode fazer o acompanhamento com psicólogo, e isso vai ajudando, em vez de você ter um problema de saúde mental, de você cuidar da sua saúde mental. Mas dentro do IPSENG não tem essa cobertura. A gente já questionou, mas não está coberto lá no rol. Então, o servidor público, quando ele chega para ir para a rua para manifestar, é que ele tentou negociar com a administração para ele e para atender bem a população, para atender bem os outros servidores públicos. Por isso que quando chega um extremo de uma paralisação de uma greve, a população tem que apoiar, porque a gente luta, enfim, por uma sociedade melhor, por um Estado melhor, um Estado de direito, porque a gente paga imposto, a gente paga contribuição e a gente tem direito a ter serviço público de qualidade. Estamos conversando com Carlos Martins, presidente do sindicato da FEMIG, que estavam de greve até o dia 23 deste mês. Carlos, obrigada pela participação. Diga pra gente, qual o motivo da greve? Os trabalhadores dos hospitais públicos de Minas Gerais, administrado pela rede FEMIG, iniciaram a greve em função do descaso do governo para com a saúde pública no estado. Esse descaso tem se retratado através das omissões do governo para tentar resolver os problemas que hoje existem nesses hospitais públicos, como condições de trabalho, como condições de atendimento adequado à população. Falta de estrutura, falta de equipamentos, falta de profissionais, o que leva esses profissionais a trabalhar com uma sobrecarga de serviço que reflete diretamente na saúde dos trabalhadores e, consequentemente, na qualidade da assistência que eles têm que estar prestando à população. Outro ponto importante também é a desvalorização que o governo tem tido para com os trabalhadores públicos, principalmente nós da área de saúde. Essa desvalorização, gente, ela se retrata não só na ausência de uma recomposição ou aumento de salário, há mais de 6 anos que nós não temos nenhum reajuste no nosso salário, como também na perda de direitos. Para vocês terem uma ideia, o governo tem tido uma política com os trabalhadores de retirada de direitos como desconto indevido no salário deles, da alimentação que eles fazem no hospital, no período de férias. Pensa, eu estou de férias e pago a alimentação do hospital. Vale transporte, desde janeiro que o governo não tem concedido o vale transporte, principalmente para os trabalhadores que moram na região lá de Sete Lagoas, que tem um custo mensal em torno de R$ 1.080, que sai do próprio bolso desse trabalhador. Não tem direito a férias prêmios, que é um direito de todo servidor público, menos para os trabalhadores que trabalham na área de saúde, porque eles alegam que, como é uma concessão, essas férias prêmios, que eles não têm disponibilidade de tempo para liberar, e só quando a pessoa aposenta que ela pode, imagina, depois que aposenta que ela pode usufruir do direito das férias. Outro ponto importante é que nos últimos 2 anos o governo chegou ao absurdo de aumentar a jornada de trabalho dos funcionários plantonistas. E como foi o desenrolar do movimento e a atitude do governo? No dia 17 de março, o nosso movimento grevista iniciou com uma adesão de todos os 7 hospitais que são aqui da capital, apenas do interior que não haviam aderido, que aguardam, uma decisão nossa, e com participação de todas as categorias desses hospitais, com exceção dos médicos, tá? Os médicos, por ter outro sindicato, eles não participaram do nosso movimento, mas os enfermeiros, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem, área administrativa, todas as categorias fizeram adesão ao movimento. Vale aqui ressaltar que quando eu falo que a adesão foi grande desses trabalhadores na greve, não é que todos estavam na rua, porque nós temos um compromisso e uma responsabilidade que sempre tivemos com a população em, apesar de estar de greve, manter uma escala mínima de atendimento à população. Essa escala leva em consideração o serviço de urgências, que todos
todos foram mantidos com atendimento 100% e as complexidades dos pacientes que estão internados. Então nunca, apesar da greve, deixamos desassistido os pacientes internados ou todos aqueles serviços que fossem procurados em caso de urgência e emergência, apesar da redução do número de funcionários durante a greve. Todas as cirurgias são realizadas porque mantemos a escala mínima com esse propósito. Durante o transcorrer do movimento, a primeira atitude do governo foi do secretário da Saúde, Fábio Bacharete, ir para a imprensa. No início ele ignorando o movimento e depois acusando o movimento. Ele fez uma declaração de que em função do movimento, tinha paciente que estava aguardando cirurgia ortopédica, ele cita isso, e que deixou de fazer essa cirurgia por causa da greve, trazendo um grande prejuízo para esse paciente. Que em função disso, ele iria judicializar e na justiça pedir a suspensão da greve. Quero deixar claro que isso foi uma grande mentira do secretário, uma declaração mentirosa. Não existiu essa situação desse paciente de ficar sem a cirurgia, porque nos blocos cirúrgicos mantivemos os trabalhadores funcionando ou em escala mínima para cirurgias que são consideradas programadas e 100% para toda cirurgia e urgência. Mas o mais cômico dessa história, gente, é que esse secretário Fábio, quando vai para a imprensa falar que estava preocupado com a suspensão dessa cirurgia durante a greve, é o mesmo secretário da Saúde que ano passado determinou o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, que só fazia cirurgias ortopédicas aqui no estado. Fala estranha essa de um secretário que fechou um hospital. Como foi isso? Na época, quando ele fechou, houve várias denúncias, tanto dos pacientes, quanto dos conselhos de saúde estadual, municipal, quanto dos trabalhadores, que 300 cirurgias que eram realizadas por mês neste hospital deixaram de ser feitas, trazendo um prejuízo para 300 pessoas por mês que ficaram sem as cirurgias. E foram exatamente os trabalhadores que brigaram e denunciaram contra esse fechamento. E ele, na época, justificou que as cirurgias desses pacientes ele não considerava importante e que não via necessidade do funcionamento de um hospital público, como o Amélia Lins, por isso que ele estava desativando. E agora vem ele querer acusar o movimento por trazer prejuízo à população, como se o que ele fez, a atitude dele, não foi muito mais prejudicial à população de Minas Gerais. Como se deu o desfecho da greve e a decisão de suspensão? No dia 23, apesar da indiferença do governo para com o nosso movimento em tentar fazer uma negociação ou responder à nossa pauta e apresentar a proposta, graças à ação do nosso movimento e dos trabalhadores que estavam firmes neste movimento, conseguimos fazer um ato na porta do João 23, onde o governador, atual governador empossado, o Matheus Simão, estava fazendo uma visita a este hospital. Ele disse que tinha ido ao hospital para fazer uma visita técnica, mas é óbvio que nós sabemos que era uma questão eleitoreira dele de estar lá só para falar que estava preocupado. Mas conseguimos, com a abordagem dos trabalhadores que estavam lá na porta fazendo a manifestação, criar uma pressão e exigir que ele iniciasse uma abertura de negociação para o movimento. Após todo esse processo, houve uma reunião com uma comissão dos trabalhadores e com a gente do sindicato para discutir especificamente o nosso movimento. Ele assumiu um compromisso de que toda a nossa pauta que foi apresentada seria encaminhada por ele aos secretários para que reabrissem as negociações e apresentassem respostas às nossas demandas. Ele pediu um prazo de 10 dias para que isso fosse concretizado. Os trabalhadores, então, em assembleia, decidiram suspender a greve dentro desse prazo que foi proposto para verificarmos se de fato vai avançar ou não essas negociações. Foi uma vitória do nosso movimento, uma vitória dos trabalhadores em luta, porque fizemos com que o próprio governador agora tivesse que sentar e buscar uma solução para todos esses problemas que eu disse na área de saúde nos hospitais públicos de Minas Gerais. Vamos permanecer mobilizados, vamos permanecer fazendo atividades como na Assembleia Legislativa dentro dos hospitais, enquanto a greve está suspensa, aguardando essa negociação. Então, atualmente, estamos mobilizados em atividades
mesmo sem a greve, mas continuamos firmes nessa luta por melhoria para a população no serviço público e pela valorização desses trabalhadores. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dar um recado para os ouvintes que são usuários do serviço público de saúde aqui em Minas, os usuários do SUS, que graças à atitude dos trabalhadores que têm preocupação com vocês, é que a gente tem conseguido aqui em Minas ou manter uma qualidade na assistência da saúde, como tem sido, ou buscar a melhoria dessa qualidade. Porque apesar de sermos trabalhadores dos hospitais, temos sensibilidade, temos empatia com toda a necessidade da população que utilizam esse serviço. Não pensamos só na nossa questão salarial, nós pensamos também na qualidade da assistência que temos que prestar. Quando o trabalhador chega a utilizar um instrumento como a greve, é porque é o último dos recursos que estamos usando, já que eles nos ignoram, e é uma forma da gente construir uma solução para um problema da assistência que já existe antes da greve, mas que os administradores ignoram. Com a greve a gente consegue chamar atenção para esses problemas. Com a greve nós estamos trazendo transtorno, mas para buscar uma solução para toda essa deficiência do serviço, que é melhor a gente agir assim do que ficarmos enquanto trabalhadores omissos ou tentando resolver internamente e a direção ignorando, e quem vai ser prejudicado pela baixa qualidade, por essas deficiências no serviço, é você, população. Então nós temos essa sensibilidade para com vocês e nós lutamos na busca de uma qualidade e numa garantia para que o SUS continue de qualidade aqui em Minas Gerais. Bom, gente, nós ouvimos aí 3 representantes de categorias profissionais muito importantes e que demonstram qual é a situação no estado de Minas Gerais. Vejam, por que a gente está dando tanta repercussão para essa questão? É porque essa situação, essa tentativa do Estado de Minas Gerais de vender empresas públicas, de vender escolas públicas, fechando hospitais, é inaceitável, gente. Nós, trabalhadores que utilizamos os serviços públicos ou que somos servidores públicos, não temos condição de aceitar um negócio desse, né? Então, por isso que a gente tem dado tanta repercussão para isso. Vocês viram aí o que o Zema está propondo fazer com as escolas públicas. Eles vão leiloar a escola pública. É exatamente isso, para terceirizar o serviço das pessoas que trabalham na limpeza, na portaria, na cantina, mas é mais do que isso. É para terceirizar a administração das escolas. Agora, a gente falou das coisas que acontecem no Estado, deu uma notícia de uma greve de servidores federais, mas aqui na Prefeitura de Belo Horizonte nós temos repetido isso em vários programas e estamos insistindo, porque também nós temos muitos problemas. Ainda não colocaram uma placa nas escolas para leiloar, é verdade, ainda não fizeram isso, mas estão fazendo as coisas pelas beiradas e a gente precisa ficar esperto com isso. A Thalita vai falar para a gente um pouquinho sobre um processo que nos preocupa muito, que é gasto de dinheiro público com formação de professores, também com uma forma de privatização. Thalita? Isso, Vanessa. Então, o que a gente tem visto em Belo Horizonte é um avanço da presença do setor privado dentro da política educacional. Isso aparece de várias formas, né? Então, a privatização, ela não acontece, como você disse, somente quando a gente tem uma voucherização da educação, mas quando a prefeitura estabelece parcerias com fundações e organizações privadas para interferir na formação, na gestão e nos rumos da educação pública, aparece também quando a prefeitura transfere partes da política educacional para OSCs, né, as organizações da sociedade civil. Isso é uma forma de privatização, e a privatização, ela sempre vem no neoliberalismo acompanhado de uma precarização. Em vez de fortalecer a rede pública direta, com concurso, carreira, formação continuada, uma estrutura permanente, a prefeitura abre espaço para esses contratos terceirizados, para a intermediação do setor privado e para a precarização do trabalho. Então, é uma precarização por dentro, não é só vender a escola, não é só cobrar mensalidade, é algo mais profundo. A lógica privada, ela entra na escola pública pela gestão, pela formação,
pelos contratos, pelo atendimento, pela definição de prioridades. Na educação inclusive isso fica ainda mais evidente, né? Então a prefeitura ela tem apresentado essas medidas como se fosse uma ampliação do atendimento, mas não é. O que a gente vem denunciando é que está acontecendo uma transferência da política educacional além dos recursos para essas OSCs, para contratar trabalhador, para organizar o atendimento, com inclusive estruturas administrativas próprias, tudo isso pago com recurso público. Então, a gente precisa perguntar com muita honestidade, esse dinheiro público está fortalecendo a escola pública ou ele está financiando uma engrenagem privada dentro da escola pública? Não, e é importante, né, Thalita, que nessas contratações de formação, tem aí a Fundação Lema, né, que a gente vem insistentemente denunciando, porque é um negócio nojento, né? Gente, só para lembrar, dentre outras coisas, o Grupo Lema estava diretamente envolvido naquela falência das lojas americanas. Não sei se as pessoas se lembram, né? Foi uma falência fraudulenta, muito divulgada pela mídia, e é para essa turma que a prefeitura está dando dinheiro carimbado da educação para formar professor, gente. Isso é um escândalo, né? Por que não faz um convênio com a Universidade Federal? Por que não faz um convênio com a UENG para fazer a formação de professor? Os próprios professores da rede, né, que também tem muita qualificação, né, tem uma qualificação da experiência, qualificação acadêmica também, e ao invés disso faz a transferência para a Fundação Lema, Fundação MAPF, que são empresas que nada sabem de educação, que nada sabem da realidade da escola pública. E é importante, eu vou passar agora para a Carol para falar da educação infantil, mas, gente, só para vocês entenderem, tem um negócio que se chama verba vinculada. Tudo que a prefeitura recebe de impostos e transferências do Estado e da União, 25% de impostos e transferências, ela obrigatoriamente tem que aplicar na educação, certo? É obrigatório isso. Então, eles começam a fazer maracutaia para transferir o dinheiro da educação, que está carimbado, que não pode sair dali, para transferir para essas empresas que depois vão dar para os governantes que fizeram contrato com elas algum benefício. Então, é por isso que a gente briga tanto, que é o dinheiro que devia estar lá, para atender na criança, sabe? Para valorizar o trabalhador, para dar mais materiais para as crianças, né? Teve muita reclamação de que não tem livro didático para todo mundo, não tem mesmo. Né, eu trabalho numa escola e falta lá, para uma turma não tem um livro de ciências, para outra não tem o de matemática, né? Então, é isso, o dinheiro que não vem para a escola vai para essas empresas. Carol, fala para a gente aí o que a prefeitura está propondo fazer com a educação infantil da rede própria, que é um problemão. É importante, né, que a gente diga que, na linha do que a Thalita dizia, já tem um problema muito concreto, que é a transferência de verba e de matrículas para as instituições conveniadas, as instituições parceiras, né, que isso já impacta uma transferência daquilo que seria destinado para a rede própria, já vai para a rede parceira. Não custa o mesmo valor, por isso mesmo a prefeitura opta pela parceria, mas hoje a gente tem um movimento atual da Secretaria Municipal de Educação, nós até já falamos em um outro programa sobre isso, que é uma tentativa de implementar um tempo integral na educação infantil de forma desvinculada do projeto, do currículo pedagógico que a gente tinha até o ano passado. Você passa a ter uma réplica adaptada para a educação infantil do programa Escola Integrada na educação infantil. Isso significa o quê? Significa que, da mesma forma que no programa Escola Integrada você tem outros atores, como oficineiros e monitores, atuando com as crianças e adolescentes, a proposta é a mesma coisa para de 0 a 5 anos. A maior parte das turmas de educação em tempo integral na rede própria da educação infantil são de 3 a 5 anos, mas nós temos também crianças pequenas e bebês no integral
da rede própria. Então, você passa a ter uma outra pessoa, que não é uma pessoa formada para ser professor, inclusive isso está nas descrições que a prefeitura quer, ela não quer uma pessoa formada para ser professor, porque assim ela precariza, paga um salário mais barato e não tem aquela mesma qualidade de ensino, porque não se enganem, o professor não passa tanto tempo estudando para ser professor à toa, tem ali toda uma dedicação, uma aprendizagem, e uma lógica para atuar. E às vezes pode parecer bobagem, porque educação infantil são crianças muito pequenas, são bebês, é só brincar. Mas esse brincar e o cuidar, eles têm intenção pedagógica, formativa. E os pais que têm seus filhos em escola com professores sabem a diferença que isso significa, como essas crianças desenvolvem. E a proposta da prefeitura é um retrocesso que vai retirar esses professores. E vai, de fato, significar uma precarização, uma terceirização e uma precarização da educação infantil que a gente tem hoje no município de Belo Horizonte. Vanessa? Então, olha só, vamos só lembrar, gente, o que são essas instituições, que também são OSCs conveniadas para a educação infantil. Lá atrás, quando não era uma obrigação e o sistema público não oferecia escolas de educação infantil, várias creches comunitárias surgiram e elas existem até hoje e cumpriram e cumprem um papel muito importante. E todo o movimento social, inclusive nós, reconhecemos isso, que foi ocupar um espaço que o poder público não ocupava. Quando começa a aumentar a pressão, quando a educação infantil vira coisa da educação mesmo, né, obrigatória, inclusive, aumenta a pressão para ter estruturas para atendimento das crianças, a prefeitura cria um convênio com essas creches comunitárias. Qual foi a questão? Teve um determinado momento que passa a ser obrigatório o município oferecer educação infantil, principalmente para as crianças de 4 a 5 anos. Carol, me corrija se eu estiver falando errado. E aí, a prefeitura passa por um processo de construir escolas de educação infantil. Estava correto. Na época, o que ela fez? Quebrou a nossa carreira e fez o concurso para o professor de educação infantil, como educador infantil, com um salário que era metade do que ganhava um professor do ensino fundamental. Foi uma luta para igualar, né? Só que de uns anos para cá, a prefeitura parou de construir estruturas próprias, né? E foi ampliando o número de creches conveniadas. E hoje tem mais alunos da educação infantil nas creches conveniadas do que na rede própria. Isso está errado, gente. E quais são essas creches conveniadas? Tem de tudo. Tem creches vinculadas a igrejas diversas, e nós não temos problema com as igrejas terem suas creches. Mas o que é público e estatal tem que ser laico. Tem creches que são vinculadas a vereadores, tem creches que são vinculadas a irmã de gente ou irmão de gente que tem cargo na prefeitura, tem de tudo. E é dinheiro público, porque essas creches funcionam com dinheiro público, certo? E agora o que a prefeitura está fazendo é aumentar ainda mais a terceirização, que é num integral, que hoje é feito só com professor concursado, na rede própria da educação infantil, é colocar gente terceirizada. Os trabalhadores terceirizados fazem um bom serviço. Qual o problema? Eles ganham salários muito menores, eles não ficam, à medida que eles se formam, eles saem. Existe uma instabilidade muito grande. E para lidar com criança, isso é correto? Veja bem. Bom. E é só importante, Vanessa, a gente só lembrar que quando o então prefeito Alexandre Calil chega na prefeitura e é autuado pelo Ministério Público, que tinha que universalizar os 4 a 5 anos e ampliar a educação infantil de 0 a 3, ele diz que ele não ia construir escola, porque a construção de escola era demorado e caro. Então, ele ia ampliar o credenciamento das creches. O que ele faz? Flexibiliza, e a gente está vendo isso, cada vez mais se flexibiliza esse credenciamento. Então, muitas vezes, essas creches que até então
você tinha uma política mais rigorosa para fazer o credenciamento, quais iam receber verba ou não da prefeitura, elas tinham que ter uma garantia de um pedagógico decente, todas algumas questões. Agora você vai credenciando para dizer que você atende as pessoas e o principal é, de fato, fazer número para a prefeitura e não mais a qualidade do ensino que essas crianças vão receber. Essa questão que vocês estão colocando sobre a entrada, né, do setor privado, e principalmente que a Vanessa disse, Carol trouxe também, em relação à parceirização, né, uma coisa é o movimento de luta pelo direito à educação infantil, e a gente valoriza esse movimento, entende que ele é muito importante no avanço e na garantia dos direitos. Agora, outra coisa, que é o que tem acontecido, inclusive nacionalmente, é o interesse financeiro e privado no dinheiro da educação, porque o que a gente tem visto, inclusive, infelizmente, no Plano Nacional de Educação, é uma abertura para que o setor privado possa cada vez mais construir parcerias, né? E aí a gente sabe, como a gente já disse, essas parcerias, na verdade, elas são mais uma forma de precarização e de reduzir o direito. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente identifica essas OSCs, essas organizações da sociedade civil, não é mais aquele movimento que se tinha de luta por creche, por educação infantil. Já é o interesse privado de obter lucro e de obter vantagem com o dinheiro da educação. Então, hoje tem uma luta de várias entidades para poder que o Plano Nacional de Educação não tenha esses termos, para que ele não tenha essa autorização de construção de voucher, de parceria público-privado e outras formas de desvio permanente de recurso ao setor privado, né? E que também o Plano Nacional valorize a gestão democrática, o planejamento da rede pública de forma exclusivamente pública, para que, inclusive, o diálogo, o debate democrático seja estabelecido no interior das escolas, né, para que não tenha terceirização da gestão escolar, pedagógica, e também dessas avaliações sistêmicas que não contribuem em nada para a melhoria da educação. Essas avaliações sistêmicas mais contribuem para o treinamento dos estudantes, para que se obtenha uma nota falseada, né, e os candidatos, enfim, inclusive a gestão, use esses dados como forma de propaganda política. Bom, gente, nós estamos terminando nosso tempo, mas é isso. Existe um avanço disso na prefeitura, inclusive agora, no atendimento das crianças com deficiência. Nós entendemos, reconhecemos, somos parte daqueles que achamos que a política que tem hoje é uma política de abandono completo. Não existe uma estrutura para atendimento dessas crianças dentro das escolas, isso precisa mudar. Mas o que a prefeitura está propondo é, na verdade, terceirizar não só a contratação dos profissionais de apoio, é o planejamento pedagógico do atendimento dessas crianças. E isso é inaceitável. E vejam, por que nós estamos tão contra a terceirização? Nós estamos vivendo uma experiência na rede municipal que é um exemplo clássico de por que a terceirização é um lixo e destrói os serviços e destrói as pessoas. Olha o que está acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte. Uma coisa porca, mal feita, desorganizada, fruto da terceirização. A Prefeitura encerra o contrato com uma terceira, que é a MGS, apesar de ser uma empresa pública estatal, é uma empresa de terceirização que trata muito mal os trabalhadores, que tem salários muito baixos, e ela não consegue fazer a migração para outra empresa. É tudo mal feito, desajeitado. Os trabalhadores agora vão ser migrados para outra empresa, perdendo seus direitos. Nós temos uma ação na justiça para garantir que a MGS pague todos os direitos para eles na transição. É uma situação lamentável de abandono, de descuido, e que demonstra por que a terceirização não nos serve, né? Vamos terminando por aqui, que nosso tempo acabou. E lembrando, quem puder assistir o nosso programa passado, nós fizemos um bom debate sobre com uma boa entrevista, sobre essa questão da parcerização, sobre essa questão da transferência de recursos para essas empresas. E é importante que a turma assista, tá? Aí passamos para o Paulo aí, para dar sequência nos outros blocos do nosso programa. Intervalo cultural. E até o próximo domingo, toda noite a partir das 19 horas, acontece o espetáculo imersivo
Afroapocalíptico, do Grupo dos 10, que mistura teatro, instalações e tradição do Congado. A direção é de Rodrigo Jerônimo. A obra aborda o fim do mundo misturando teatro, performance e reflexões sobre sociedade, identidade e o futuro numa perspectiva negra, conectando-se ao afrofuturismo e à resistência. As apresentações acontecem na Galeria Genesco Murta, no Palácio das Artes, até domingo, sempre às 19 horas. Você pode retirar seu ingresso gratuito pelo Simpla, no site simpla.com.br/produtor/afroapocalíptico-bh. Apocalíptico com P mudo. O Palácio das Artes, você já sabe, fica na Avenida Afonso Pena, 1537. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music ou no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, Voz da Rede, ou no WhatsApp 31 98 621 9412, repetindo 31 98621 9412. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.